Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo de número 10, a partir do verso 13, até o 16. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 13 até o 16. Palavras de Marcos relatando um acontecimento na vida de Jesus. Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 13, diz assim: Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse culto, pelo conjunto adorário que o Senhor levantou a partir de membros desta igreja, para abençoar não essa igreja apenas, mas aonde o Senhor as tem enviado, que o Senhor as continue abençoando e usando. Nos abençoa agora também com a Tua palavra, que o Senhor se revele a nós, e que essa Tua palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a enviou, propósito de salvação, de transformação, de correção e de edificação, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. Ontem foi comemorado o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, dia em que as crianças foram lembradas, algumas receberam os seus presentes, dia em que elas são mais valorizadas e, graças a Deus, nós temos crescido na nossa consciência do valor que nós devemos a elas e também da proteção que está sob a nossa responsabilidade. Hoje nós temos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como propósito não apenas assegurar algumas questões que são básicas para a vida digna das crianças do nosso país, mas também protegê-las de serem roubadas de um dos bens mais preciosos que um ser humano possui, uma fase mais decisória da formação do seu caráter, da sua personalidade, da sua estabilidade emocional, psíquica, espiritual, que é a infância. O problema é que nem sempre foi assim. Nos tempos bíblicos, por exemplo, as crianças podiam ser mortas a esmo, como foi o caso da matança que se deu em Belém, quando o rei Herodes, na expectativa de assassinar também o recém-nascido Messias, mandou, por meio de uma ordem irresponsável, maldosa, criminosa, matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E diz que naquela noite, naquele dia, ouviu-se o pranto de Raquel, cumpriu-se
a profecia de Jeremias que dizia que Raquel chorava pelos seus filhos, que já não mais existiam, e se negava a ser consolada. Não aceitava a consolação, aquilo que aconteceu era inadmissível, não tinha nada de Deus naquilo, nada de vontade de Deus, apenas a crueldade de um déspota. As crianças, nos tempos da Bíblia, não eram, por exemplo, contadas. Quando Jesus multiplica os pães e alimenta uma multidão, é-nos dito que 5.000 homens foram alimentados. Mas não é-nos dito nada a respeito das crianças e das mulheres que também ali estavam, apenas dos homens. Havia, inclusive, um dito rabínico que dizia assim, que dar atenção a uma criança era uma perniciosa perda de tempo, como beber muito vinho ou associar-se com os ignorantes. E é talvez por causa dessa cultura que desconsiderava, que desprezava os pequeninos, que os discípulos de Jesus pensavam em estar fazendo um bem ao seu mestre, ao seu Senhor, em impedir que as crianças tivessem acesso a Ele, lhe fizessem perder o tempo, a paciência, as energias. Por isso que o texto começa dizendo, alguns lhes traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam, não façam isso, o mestre não tem tempo, deixe o mestre em paz. E eu temo estar certo quando penso que muitos hoje, inclusive aqui, continuam tendo essa mesma percepção em relação aos nossos pequeninos. Percebo isso por meio de atitudes, percebo isso por meio de olhares ou não olhares, pouca atenção, ou mesmo nenhuma atenção. Então a pergunta que precisamos responder é: qual é o olhar que Jesus tinha para com as crianças? Qual a atitude dele para com os pequeninos? A fim de que nós possamos também, como discípulos dele, ajustarmos os nossos olhares e atitudes para com as nossas crianças, sejam as crianças que convivem conosco aqui, nesse ambiente de igreja, sejam as crianças que convivem conosco no ambiente dos nossos lares. Então, primeiro, irmãos, Jesus valorizava as crianças. Jesus as defendia. Jesus as olhava como seres dignos da sua atenção. Tanto que, quando Jesus percebe que os seus discípulos, tão zelosamente, tentavam impedir que as crianças se achegassem a Ele, o texto vai nos dizer que o sentimento de Jesus foi de indignação. Jesus ficou simplesmente indignado. Do tipo, como que pode uma coisa dessas? Será que eles não entenderam ainda? O texto vai dizer, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Ficou extremamente aborrecido. Porque essa atitude dos discípulos impedirem que as crianças se achegassem a Ele, impediam que elas chegassem à fonte da vida, a própria vida. Impediam
que elas chegassem a ele e, portanto, era uma atitude que se contrastava, conflitava com o coração de Deus para com elas, revelado nas Escrituras. Porque não é porque no tempo da Bíblia as crianças eram desprezadas, eram ignoradas, eram destratadas, não eram consideradas, que necessariamente fosse a vontade de Deus, pelo contrário. Na Bíblia, as crianças aparecem como capazes de ouvir a voz de Deus, como foi o caso do pequeno Samuel, que ainda criança já servia o Senhor no templo, e numa bela noite ouve o Senhor o chamar: Samuel, Samuel, e a resposta final dele foi: fala, Senhor, que o teu servo ouve. As crianças nas Escrituras aparecem como úteis ao Senhor, servindo ao Senhor, como foi o caso daquela menina serva de Naamã, que encaminhou o seu senhor ao profeta Eliseu, encaminhando assim a cura da sua lepra. No Novo Testamento nós temos o jovem menino, o jovem rapaz, que oferece os seus 5 pães e 2 peixinhos para que Jesus faça a multiplicação. E alguns chegam a dizer assim: era muito improvável que numa multidão de pelo menos 5.000 homens, fosse somente aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas foi o que teve o coração aberto para os entregar. Pode ser que eu os perca, que eu não os tenha mais, mas eu vou entregar. Ou os outros mais maduros: não, precisamos economizar. Precisamos pensar primeiro no nosso pequeno grupo aqui, familiar. Mas o menino entregou. Na palavra de Deus, as crianças aparecem como capazes de reconhecer o Messias na face de Jesus e declarar abertamente, correndo no templo e gritando: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, que trouxe muita indignação aos sacerdotes e aos escribas que viam tudo isso. E por que as crianças são retratadas na Bíblia como capazes de todas essas coisas? Porque, segundo a revelação, criança não é um projeto de ser humano. Não é um ser humano ainda em miniatura que vai vir a ser. Não. Segundo as Escrituras, uma criança já é um ser humano. Ainda não é um adulto, mas já é um ser humano com todas as capacidades, todas as potencialidades, todas as características de um ser humano ali, embora muitas ainda como sementes. Mas já estão ali as emoções, as embrionárias, as já latentes, as capacidades cognitivas, formação do caráter, da personalidade. Porque, segundo a palavra de Deus, elas, como seres humanos que são, também possuem nelas, seladas, a imagem e a semelhança de Deus. Uma criança, por menor que seja, ainda que no colo, nos braços da sua mãe, sendo amamentada, essa criança, esse bebezinho, não é menos imagem e semelhança de Deus do que um adulto na sua idade plena. A sua maturidade não é menos imagem e semelhança de Deus. Uma criança é tão imagem e semelhança de Deus quanto qualquer um de nós aqui. Por isso, ignorar, não dar a devida atenção a uma criança como se daria a um adulto, é ignorar a imagem de Deus nela. Agredir uma criança, tocar indevidamente numa criança, é profanar
a imagem e semelhança de Deus nela. Ofender propositadamente uma criança é ofender quem selou sobre ela a sua imagem e semelhança. Isso deixa Jesus simplesmente indignado, extremamente aborrecido. Tanto que ele, defensor das crianças, vai dizer assim: quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Seria melhor. Ele vai dizer que, atenção, não desprezem esses pequeninos, porque os anjos deles veem a face do meu Pai continuamente. Ou seja, mexer com uma criança é mexer com Jesus. Mexer com uma criança é mexer com Deus. Por isso, irmãos, próxima vez que você olhar para uma criança, for lidar com uma criança, se lembre e pense: ela é a imagem e semelhança de Deus. Isso pode mudar muita coisa. Ela não é minha, para que eu faça o que eu bem entender. Ela não é minha, ela foi confiada a mim. Foi colocada nos meus braços para cuidados, para proteção. E ela tem sobre ela o invólucro sagrado da imagem de Deus, da imagem de Jesus. Preciso dar a devida atenção, não posso ignorá-la como se fosse pouca coisa ou nada. Preciso saber muito bem as palavras. E as minhas mãos não são para agredir, para invadir, mas para proteger. Agora, em segundo lugar, irmãos, Jesus deseja abençoar as crianças. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que as crianças são a imagem e semelhança de Deus, ela vai dizer também que as crianças são tipo daqueles que vão herdar o reino de Deus. Se você perguntar assim para mim: pastor, se uma criança morrer, bebezinho, para onde ela vai? Vai para o céu. Vai para os braços de Jesus. Porque Jesus diz que o reino pertence a elas. Agora, esse texto aqui, Jesus está dizendo que elas são tipos. Ele diz no versículo 15: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Então, se elas são tipo daqueles que herdarão o reino, nós podemos aprender com elas. Nós podemos aprender, por exemplo, a confiança na provisão de Deus. Eu imagino que nenhum pai um dia ouviu assim do seu filho: papai, amanhã você vai me dar comida? E o ano que vem? E não é isso o que Jesus disse? Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos.
Vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Nós podemos aprender com as crianças a facilidade do perdão. Quem aqui já viu essas cenas? Cena 1, crianças brincando. Cena 2, crianças brigando, chorando e ficando de mal. Cena 3, crianças brincando tudo de novo. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a alegria de brincar junto supera o orgulho individual. Por isso que Jesus disse que quem não se tornar humilde como uma criança não recebe o reino de Deus. E terceiro, nós podemos aprender a gratuidade da relação com Deus. Porque se a gente trazer aqui uma criança pequena, sabe o que a gente vai perceber? Que tudo que essa criança tem porque recebeu. Ela recebeu a roupa, ela recebeu a comida, ela recebeu a proteção, tudo que ela tem, ela recebeu de graça por pais que dela cuidam e ela amam. E é por isso que Jesus não vai dizer aqueles que merecem o reino ou aqueles que conquistam o reino, mas aqueles que recebem o reino. Aqueles que recebem o reino como um presente gratuitamente das mãos de um Pai que ama, que é Deus, honram o sacrifício que Jesus fez na cruz como suficiente. Aqueles que não o recebem gratuitamente, desprezam. Teve uma vez que eu cheguei para o meu filho ainda bem menor, e eu perguntei assim para ele: filho, por que o papai te ama? E aí eu imaginei uma resposta: porque eu te obedeço, porque eu vou bem na escola, por causa disso, tipo respostas de adulto. E a resposta dele foi: porque eu sou seu filho. Simples assim. Porque você me ama? Porque eu sou seu filho. Não preciso fazer nada. É gratuito. Por isso que de tantos nomes que Jesus nos ensinou a chamar a Deus, poderia nos ensinar a chamá-lo de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, de o Criador de todas as coisas. Jesus preferiu nos ensinar a chamar a Deus do que mesmo? De Pai. Por isso, você quer receber o reino de Deus gratuitamente, das mãos de um Pai que te ama? Então o receba como um presente, assim como uma criança recebe o bem do seu pai, porque o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para salvar você também. E finalmente Jesus vai nos mostrar que Jesus as quer abençoar, porque ao mesmo tempo que a Bíblia nos mostra que as crianças são a imagem e semelhança de Deus, merecem então todo o respeito, toda a dignidade, tipificam aqueles que vão entrar no reino, a Bíblia ao mesmo tempo não romantiza as crianças. A Bíblia diz que os pais devem educar as crianças, devem treinar as crianças, devem corrigir, corrigir, não agredir as crianças. Por quê? Porque elas são a imagem e semelhança de Deus, mas elas sofrem também os efeitos da queda. Por exemplo, às vezes eu ouço assim, casos que acontecem em universidades, abusos, violências. Às vezes, verdadeiras atrocidades cometidas por jovens
universitários. Aí a gente pergunta assim, mas eles não são educados? Eles não desfrutam da educação de mais alto nível? Como que pode acontecer isso? Por quê? Porque seres humanos precisam sim ser educados. Precisam, ou se precisam. Mas seres humanos não precisam apenas ser educados, seres humanos precisam ser salvos. Seres humanos precisam ser transformados. E é por isso que precisamos levar as crianças até Jesus. Como esses pais fizeram. O texto vai dizer que traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas Jesus, Ele não apenas as toca, Ele as pega no braço. E Jesus não as abençoa assim de uma forma superficial, do tipo, Deus abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, e tchau. Não. O texto vai dizer que Jesus as abençoa enfaticamente, repetidamente. Jesus as abençoa além das expectativas dos pais. Jesus as abençoa de verdade, com vontade. Não é assim, Jesus abençoou muito aquelas crianças. Jesus abençoa e quer abençoar. Então, irmãos, o que estamos esperando? Levemos as nossas crianças até Jesus. Como que a gente leva as crianças até Jesus? A gente pode orar por elas. Não importa qual seja a idade do seu filho, da sua filha. Entre hoje lá no seu quarto, feche a sua porta, se ajoelhe diante do Senhor e diga, Jesus, abençoa a minha filha. Jesus abençoa o meu filho. Jesus o salva. Porque é como diz um pastor, as pessoas podem pedir que a gente faça muita coisa por elas, mas não podem nos impedir de orar por elas. A gente leva Jesus falando dele para elas. Porque não pense que o diabo vai esperar elas crescerem um pouquinho para abordá-las. Não vai. Não vai. Eu me lembro, na minha infância, quantos pensamentos ruins já passavam na minha cabeça. Quantas insinuações, quantas sugestões. Até que com 7 anos de idade, uma missionária da APEC foi lá na minha casa e falou de Jesus para mim e para o meu irmão, e Jesus entrou, e eu posso dizer que a partir daquele dia Jesus mudou o meu viver. 7 anos. Eu sei que muitos outros aqui talvez tenham um testemunho parecido, e sei que muitas outras crianças aqui ainda podem ter a mesma experiência, porque Jesus as ama e Jesus continua se revelando a elas para salvar. Por isso, irmãos, Jesus valoriza as crianças. Jesus as tem como tipo daqueles que vão entrar no reino. E Jesus as quer abençoar, Jesus as quer salvar. Por isso seria muito estranho uma igreja de Jesus que não tivesse esse mesmo olhar e essa mesma atitude para com os pequeninos. Por isso que a minha oração
é que nesse nosso ambiente aqui de igreja, nesse nosso ambiente de culto, nesse nosso ambiente de povo de Deus, as crianças se sintam sempre bem-vindas, sempre amadas, sempre acolhidas, sempre protegidas, e que aqui nesse lugar muitos encontros com Jesus aconteçam. Para a glória de Jesus mesmo e para o nosso bem, a nossa alegria, que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.